Graça e paz, alunos! Estamos aí de volta no nosso IBD, Estudo Bíblico 2, nessa noite aí com meus dois amigos, Rodrigo Rotirotti, Guilherme Souza, fazendo uma dobradinha comigo nessas aulas. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a continuação da história. Na semana passada a gente viu a bênção sobre a vida de Jacó, né? E como essa bênção ela fazia um paralelo com a última aula do professor Ricardo sobre o desprezo da bênção. E agora nós vamos à história. Cadê Jacó? Quem que está de Israel? Né? Que é mudança de nome é essa? Israel será o teu nome. E eu sei que vocês são alunos comprometidos, então todos aí leram, né, Gênesis 32 a 35. E se você não leu esses textos, eu recomendo que faça a leitura. Se você está assistindo essa aula gravada, pausa ela, vai na tua Bíblia, lê 32 e 35 e retoma a aula, porque são muito importantes esses textos para a continuação. E hoje nós vamos encerrar a primeira parte da vida de Jacó. E o texto completo, ele termina com uma relação genealógica da família, né, de Jacó. E a gente vai falar um pouquinho como definitivamente o patriarca deixa de ser o usurpador, né, que é o significado de Jacó, para se tornar o príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus, que é o significado do nome Israel. Top embarcar comigo nessa jornada? Hein? Está disposto a entender o que Deus tem de planos para a sua vida? Para que a gente possa, de fato, compreender a palavra de Deus, não tem outra maneira senão através do Espírito Santo. Por isso eu vou convidar o professor Rodrigo Rotirotti para conduzir-nos numa oração introdutória, para que possamos, assim, entrar nesse Espírito e que o próprio Espírito Santo nos conduza no conhecimento dessa palavra. Professor Rodrigo, poderia orar por nós? Sim, com certeza. Feche seus olhos neste momento, vamos orar a Deus. Oremos assim. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa aula, essa oportunidade que nós temos, Pai, de ter um encontro contigo, com a tua palavra, que é a tua herança deixada para nós, Pai. Que a tua palavra fale mais uma vez aos nossos corações, que ela ilumine a nossa mente, que ela nos ensine e que nós possamos fazer uso dela aplicando, Pai, os teus ensinamentos na nossa vida, no dia a dia, Pai. E que ela se torne cada vez mais o elo que nos liga, Pai, a Ti, no sentido de comunicar as Tuas verdades e os Teus preceitos para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, abençoe a todos que estão participando, Pai, nesta hora, e que nós possamos, Pai, ser um pouco mais edificados por Ti nesta noite. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. E, amados, é muito bom, muito importante estarmos juntos aqui nessa quinta-feira, aprendendo a palavra de Deus. E para a gente correr ao nosso texto, eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência singular que teve Jacó, né? Como crentes, né, pelo menos na minha vida, eu sei que na vida dos meus irmãos aqui que estão comigo nessa aula, a gente tem muita experiência que nós vivenciamos com Deus, que elas não são facilmente explicáveis, né? Experiências sobrenaturais, operações de Deus em nossas vidas. E algumas nos marcam mais, né? Algumas são mais marcantes. Eu me lembro da minha conversão, quando eu tive minha primeira experiência de conversar com Deus e Deus me deu uma resposta muito clara, né? Me lembro de irmãos que vieram falar comigo de situações que ninguém sabia. E Deus usou a vida deles para me direcionar. E assim, Jacó, ele teve uma experiência muito interessante. Por quê? Quando ele se separou de Labão, ali no texto que a gente viu na semana passada, né, eles se despediram, estavam lá em Mispá, e Labão, ele vai para o seu lado e Jacó vai chegando em direção a Manaim. Manaim quer dizer dois exércitos. E de lá começa uma outra questão na vida dele. Por quê? Teve aquela conversa com Labão, se desligou ali daquela história lá na Mesopotâmia e ele estava voltando em direção à casa dele. Quem tinha ficado naquela terra? Esaú. E será que Esaú mantinha o mesmo ódio? Será que Esaú ainda estava bravo com ele? O que Esaú faria? E ali de Manaim, ele envia mensageiros para Esaú, dizendo que ele estava de volta e para ir amansando um pouco a fera, ele mandou adiante dele presentes. Então, manda lá os servos com alguns presentes para ir chegando e amansando Esaú, né? Jacó estava com muito medo do que Esaú poderia fazer. E ele se retira para um encontro com Deus lá no Vale do Ribeiro, chamado Jaboque.
E aí veio uma pergunta aí, já meio introdutória. Será que a gente também não é assim? Quando tem uma dificuldade, quando tem um medo, quando se aproxima um grande desafio, será que nesses momentos a gente busca mais a Deus? E aí eu gostaria da contribuição dos meus amigos, professores Rodrigo e Guilherme, que eu gostaria que o Guilherme começasse a falar um pouquinho sobre isso, essas experiências. Será que, ô Guilherme, quando a gente tem situações de dificuldade, a gente se aproxima mais de Deus? Bom, boa noite, primeiramente a todos. Eu acredito que sim, porque é nesse momento que é, a gente se depara com a nossa fragilidade, né? A nossa incapacidade de poder escolher o certo, né? Porque a palavra diz que nosso coração é enganoso, né? Então a gente precisa realmente de uma direção, e acho que nesses momentos a gente cria uma intimidade maior com Deus para que nós, através da comunhão com Ele, encontremos uma resposta e o caminho correto a seguir, né? Porque a gente que é cristão, a gente precisa sempre estar caminhando balizado na palavra e na vontade de Deus. Perfeito. Você, Rodrigo, o que acha? Quando a gente tem dificuldade, quando aparece um medo, uma situação de risco, a gente tende a buscar mais a Deus ou não? Ah, com toda certeza. Não deveria ser assim, né? Não deveria. Nós deveríamos buscar a Deus a todo tempo, com toda intensidade. Mas é como o Guilherme falou, quando a nossa fragilidade é exposta, nós temos a urgência do socorro, né? E aí o nosso socorro bem presente é Deus. Então nós temos a tendência de nos aproximar mais de Deus nos momentos de aflição, né? Então a tendência é que o ser humano sempre recorra a Deus nos momentos de desespero, de aflição, de angústia, né? Tem até aquele trocadilho, aquela brincadeira, né? Aquela piada que a gente faz, né? Até o ateu no momento da, da angústia, né? Deus me salva, né? E aí quando Deus responde, ele, eu sou ateu graças a Deus, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, até o ateu, no momento de aflição, ele acaba clamando por socorro a Deus, né? Então, acho que sim, a gente tem essa tendência. Embora não deveria, né, Ernesto? A gente deveria buscar Deus com toda a nossa força o tempo todo. Mas isso é fato, porque assim, a gente vai, quando tudo tá bem, nós deveríamos buscar a Deus e muitas vezes a gente acaba deixando as coisas passarem. Quando vem aquela situação onde só Deus pode agir, aí bate aquele desespero e se recorre realmente a Deus. Por isso eu até vejo que Deus permite algumas situações difíceis em nossas vidas para que a gente volte os olhos a Ele, porque está no DNA do ser humano o esquecer do seu Deus quando as outras coisas encantam os olhos. Quando tudo está bem, quando tem dinheiro, quando está bem no trabalho, quando está tudo indo lindo, muitas pessoas deixam de agradecer e buscar a Deus, que é totalmente errado, mas é, infelizmente, um modo natural do ser humano de viver, né? E partindo um pouco sobre esse conceito, a gente vê ali que Jacó estava naquela situação, voltando com medo de Esaú, e ele para e fala, não, vou recorrer ao meu Deus, né? E a gente vê um cenário muito interessante de temor, oração, mas não só isso, estratégia, estratégia de Jacó, né? Um versículo chave disso, vou até deixar para a gente falar mais adiante e trazer um pouco o contexto. Quem leu o capítulo 32, leu toda a reconciliação de Jacó com Esaú. E acontece algo muito interessante nesse trajeto. Por quê? Para se encontrar com Esaú, Jacó, ele primeiro foi cauteloso. Mandou mensageiros com uma mensagem de humildade, na qual ele denominava teu servo, né? Eu sou teu servo, Esaú, meu senhor. E só para a gente introduzir, para não ficar, quem não conseguiu ler não ficar tão perdido, eu gostaria que o professor Rodrigo lesse para a gente Gênesis 32, versículos de 1 a 5, para a gente entender o que seria essa mensagem que Jacó envia diante dele, né? Vamos lá. Você que está em casa, abra sua Bíblia aí e leia com a gente. Gênesis 32, do 1 ao 5, está escrito assim, ó. Jacó deu prosseguimento à viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: Este é o campo de Deus,
e por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, 2 exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. E lhes ordenou: assim falareis a Esaú, meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até 6 dias. Até esses dias, desculpe. Ganhei bois e jumentos, ovelhas e cabras, escravos e escravas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas em paz. Então você vê ali que para encontrar com Esaú, primeiro Jacó ali se mostra humilde, é meu senhor, e fala, né? Olha, eu tenho bois, tenho riqueza, tenho servo, serva. O que ele queria dizer com isso? Ele estava tentando mandar aquela mensagem e falar assim: Esaú, eu não vim tomar nada do que é teu. Eu estou voltando, ó, eu tenho bens, eu estou trazendo bens aqui para essa terra. Eu estou trazendo algo de bom. E o que mais preocupa, na verdade, a Jacó é que, assim, logo na sequência, o que acontece? Os mensageiros de Jacó que levaram essa mensagem e os presentes voltam, né? E o que ele diz? O que eles trazem de mensagem para Jacó? Ele fala assim: Jacó, fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, né? Ali o professor Guilherme estaria feliz, fala: nossa, ele vai vir se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Ô Gui, imagina, você tá brigado com alguém, ela fala: não, mandei mensagem, não, ele tá vindo te ver, mas vem 400 caras com ele. O que você imagina? Fala a verdade. Ninguém leva 400 homens para selar a paz, né? Geralmente é porque vai precisar deles, né? Então, nessa circunstância, ele falou: pô, peraí, Esaú vai me encontrar com 400 homens, alguma coisa tá estranha. E Jacó claramente teve medo e se perturbou, né? O que ele faz? Aí começam estratégias. Ainda precavido, ele pega o grupo dele e divide em dois, né? Se um fosse atacado, de alguma forma, o outro grupo poderia fugir. Isso na cabeça dele, porque o que ele disse na cabeça dele? Né? Ou disse realmente: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Só que, gente, 400 homens, mesmo que escape um bando ou não, é uma perda muito grande. E aí começa aquele ponto: o que eu faço agora? O que eu faço agora? E se der errado? Professor Rodrigo, se der errado, né? Professor Guilherme, qual que foi aí uma lição para nós? Qual foi a atitude de Jacó nesse sentido que está exposto nos versículos 9 a 12 do capítulo 32? Você pode expor para a gente? Quer que eu leia ou comente? Por favor, lê para a gente os trechos, esse trecho e comente para a gente. 9 a 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, olha que interessante, né? Gui, comenta pra gente, por favor, o que você entendeu desse texto. Eu acho que a gente enxerga um Jacó aqui totalmente rendido, né? Não sou digno de tudo que eu fiz até aqui, eu não sou digno da misericórdia, da fidelidade, mas ele sabe que Deus é fiel e Deus não muda, então ele lembra a Deus, né, da promessa que foi feita lá quando ele saiu da parentela dele, que ele seria com ele, Deus seria com ele na ida, na permanência e na volta, né? Então Deus falou: opa, Senhor, o Senhor me garantiu que eu voltaria aqui para minha terra em paz. Então, eu vejo que ele lembra dessa fidelidade de Deus e imediatamente ele já recebe a resposta, né? Então, ele fala que ele vai sozinho, mas ele volta com as bênçãos que Deus deu e pede para que Deus preserve, né? Então, ali eu vejo alguns aspectos que nem você mencionou muito bem, desse ponto da visão de Jacó,
O que eu percebo claramente nisso, né? Que nem você mencionou, ele reconhece a situação, a condição dele, né? Ele cruzou de cá para lá, com um bordão na mão só. Ele volta com família, volta com bens, né? Ele entende que Deus foi fiel, misericordioso com ele. E o que a gente falou na aula passada, de lembrar das promessas, né? Ele se lembrou da promessa, tanto que ele fala: Deus, você disse que certamente ia me fazer bem, que me daria descendência, né? Como a areia do mar. Então, ele se recorda da promessa que ele tem, e essa promessa o faz não só enxergar o que Deus teria, ele não se torna, percebe que ele não se tornou arrogante, dizendo: Deus, se eu me prometeu, eu sei que não vai acontecer, né? Eu sou cabeça e não cauda. Não, não tem isso. O que ele se coloca para Deus com a humildade, dizendo: Deus, você me fez tudo esse bem até agora, eu não tinha nada, você me deu tudo, e pela tua mão me livra, né? Eu tenho medo, ele foi muito sincero com Deus, eu tenho medo de Esaú, né? Então, livra para que ele não venha matar minha família, né? Então ele coloca os seus anseios com Deus, mas reconhece: você me disse, Deus, essa promessa. E eu vejo muitas vezes, amados, que assim, o que acontece em nossas vidas? Nós temos a promessa de Deus, ela está bem escrita aqui, né, na palavra de Deus. O problema é que a gente muitas vezes não lê e não... Eu vou usar um termo que está muito já feio, mal utilizado, mas é de fato isso: tomar posse das bênçãos, né? O que seria tomar posse das bênçãos? É você entender a palavra de Deus e saber: Deus morreu por mim, Deus ele tem um projeto na minha vida e ele vai cumprir esse projeto porque a palavra dele não volta atrás. É entender isso. E quando eu entendo isso, eu encaro a minha vida de maneira diferente. E eu busco a Deus de maneira diferente, eu oro de maneira diferente. Quando ele ora, ele vê de fato isso, ele entende isso em oração, ele busca, ele começa a tratar com uma estratégia. Por quê? A gente tem que ter o temor, né? Nesse caso, o temor a Deus e temor às circunstâncias mesmo. O exemplo é o Covid. Eu vi muita gente: não, isso aí é nada, não vou fazer nada, e tomou na cabeça, né? Mas eu não posso esquecer do poder de Deus. Então, a posição que eu tomei, por exemplo, em toda essa pandemia, eu vou me precaver, vou manter os protocolos de segurança, usar máscara e tal. Mas se tiver que sair para orar por alguém ou fazer a obra de Deus, eu vou sem medo. O cara tá morrendo de Covid, eu vou lá e vou orar por ele, ponto. Porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. A célula do Rodrigo, né, do pastor lá, né, voltaram e fizeram porque tinha necessidade de fazer presencial e voltaram. Ah, mas e o medo? Olha, o temor de Deus é maior e o propósito de Deus é maior do que qualquer outra situação. E é lógico, quando não precisavam fazer as coisas, não havia necessidade, se precaveram, não fizeram. Quando precisou, foram e fizeram. Então, o temor é necessário, mas a oração e a confiança em Deus também. E isso nos leva ao terceiro ponto, que são as estratégias, né? Porque, de fato, nós temos que planejar as coisas. O Rodrigo, ele é coordenador da escola bíblica, né? E ele e a Bárbara têm feito um trabalho excelente, e eles têm planejado e estrategizado volta das aulas, plano de aulas, como fazer, escala de professores. E isso vem porque, primeiro, eles oram, pegam direção de Deus, depois tem que colocar em prática usando sabedoria. E Jacó não fez diferente, né? Ele usou um pouco de psicologia, ele foi lá, aprendeu com a Daiane Iratirote, esposa do Rodrigo, aprendeu com a Mari de psicologia ali, né? E ele faz o quê? Ele pega, né, Rodrigo? E manda os presentes na frente. Fala: poxa, já que meu irmão, eu orei, tô confiante em Deus, mas não vou ficar parado, né? O Guilherme, você ora, você busca sobre a sua empresa, mas você fica parado? Ah, não, vai cair do paraquedas? Eu costumo dizer que a gente faz o possível, o impossível fica com Deus, né? Então não adianta a gente querer... É aquela pessoa, né? Nossa, a pessoa, tô sem emprego, meu Deus, Senhor, me ajuda. Mas não sai da frente da TV esperando o emprego bater na porta dela ou ligar para ela. Então a gente precisa caminhar, né? A gente precisa caminhar porque Deus tem a bênção para nós, mas ela é para os corajosos, né? Ela não é para os covardes. Exatamente, Guilherme. E assim, eu vou buscar Deus, eu vou pedir em Deus, eu vou confiar que Deus vai fazer, mas eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar ação. Não vai cair de paraquedas. E qual que foi a atitude que Jacó tomou? Não foi pouca. Por quê? Ele passa ali à noite, ele separa 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, entregou
na mão dos servos cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai diante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais e de quem são esses diante de ti, responderá: são teus servos Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Presentinho bom, hein? Né? Seu quantidade. Jacó se desfez de muita coisa. Deu ao seu irmão muita coisa. Muitas vezes aí vem uma lição. Qual foi a estratégia de Jacó? Deus é minha bênção. Ah, mas eu vou olhar para minhas bênçãos agora? Jacó entendeu que era mais importante para ele voltar para a terra da promessa do que aquilo que Deus tinha enriquecido a vida dele através daquela estadia na Mesopotâmia, na casa de Labão. Então, ele se desfaz de maneira tranquila de todo esse rebanho, entrega às mãos de Esaú como presente, porque ele entendia claramente que Deus estava no controle da vida dele para abençoá-lo. Por isso eu vejo, amados, quando alguns irmãos têm que abrir mão de algumas coisas, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas amizades, abrir mão até de bens para buscar a Deus, vale a pena, vale muito a pena, porque o que Deus tem para nós é muito, muito maior do que essas coisas. E essa é a estratégia, a lição que Jacó tem para nós nesse ponto. E avançando um pouquinho, nós temos uma passagem icônica. E essa, eu acho que seria um pecado. Sei que os irmãos leram, né? Mas a minha fé não é tão grande em relação a todos os meus alunos que eu bem conheço. Então, eu gostaria, por favor, que o professor Rodrigo lesse esses trechos de 22 a 32, para que nós chegamos no mesmo entendimento acerca dessa passagem que é tão icônica da história de Jacó. Amém. Gênesis 32, do 22 ao 32, está escrito assim, ó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me, como te chamas? Replicou o homem, porque me perguntas pelo meu nome. E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou o Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa no nervo ciático. Olha esse que texto, passagem, hein? Que passagem. E é muito interessante que esse texto traz muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Para dar o contexto dele, o que acontece? Jacó enviou os presentes para Esaú, colocou a família em segurança ali naquele vale, né, do rio Jaboque, né, o famoso vale de Jaboque. E esse vale tinha uns 6 quilômetros de largura, não era pouca coisa, era um vale bem grande, né? Tinha uns terrenos elevados para o lado do sul e ali perto do ribeiro, ele começa a orar. Né? Essa questão, a gente começa essa história, essa passagem, vendo algo muito interessante. Por quê? Passou os seus filhos, passou a sua esposa e ele fica só, ficando ele só. Essa luta, Rodrigo, vamos tentar entender, essa experiência de Jacó,
a gente sabe que mudou radicalmente a vida dele. Mas como é que se deu essa luta? Vamos tentar conjecturar um pouquinho. Imagina você se encontrar com alguém e Jacó claramente entendeu quem era aquele homem. Essa representação é uma representação gráfica, mas não tinha, acho que, asinhas, com certeza. E a primeira questão, que anjo era esse? Né? Quem era esse anjo? Alguém arrisca aí dar o seu palpite? Eu não posso deixar de falar, né? Meu, Ela tá coçando aqui, tá coçando para falar alguma coisa, né? Mas bom, eu tenho estudado um pouco, né? O Ernesto sabe que eu tenho tentado me aprofundar aí na doutrina da triunidade, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro que Jacó, ele luta com Deus, né? É uma teofania que está acontecendo aqui no texto, né? Ele está lutando com Deus. Agora, eu quero levantar um ponto aqui que é interessante, que qual é a pessoa que está lutando com ele? É o Deus Pai? É o Deus Filho? É o Deus Espírito, né? É Deus, mas como é Deus, né? Para Agostinho, para Santo Agostinho, as teofanias que acontecem no Antigo Testamento, no entendimento de Agostinho, é a triunidade junto. É Deus de alguma forma sem separação. Porque quando a gente pode pensar, Ernesto, que quando Deus ele se apresenta, como se apresenta aqui no Val do Jaboque para Jacó, é Deus Filho, né? Porque a materialização de Deus é Deus Filho, é Jesus, né? Mas existe esse viés que eu quero levantar aqui, que é o entendimento de Agostinho, que ele não vê dessa forma. Ele vê as teofanias do Antigo Testamento como expressões da excelência do Elohim, né? Que é Deus. Para os irmãos aí que não sabem, a expressão Elohim é mais de um, né? É Deus no plural. Que é justamente o nosso Deus, que é a triunidade aí, né? O Deus é a diversidade na unidade, né? Nosso Deus, ele é uma unidade, mas é diverso. E para Agostinho, essas aparições de Deus no Antigo Testamento é a expressão da Trindade. Então, só a nível de curiosidade aí, eu queria comentar esse pensamento de Santo Agostinho, que para mim é um dos grandes pensadores aí da cristandade. Mas sim, né? Como que é isso, né? Como é que é você se encontrar com Deus e lutar com Ele a ponto de Deus reclamar: meu, você não vai desistir? Você não vai cansar? Então tá bom, eu vou te marcar. Né? Eu vou te marcar e essa marca vai ser uma marca que vai representar aí a mudança da tua vida, né? Apesar de Jacó, a gente perceber essa mudança de Jacó, desde quando ele parte sozinho, né, na sua jornada, lá no começo, ele é um homem transformado já, a gente observa isso no texto, a gente observa um Jacó que não toma decisões antes de consultar Deus, como você mesmo, Ernesto, já comentou aqui, ao longo dessas duas aulas, Jacó ele tem uma virtude que é a mesma virtude dos grandes homens de Deus na Bíblia aí, vai escorregar, vai cometer erro, mas a grande virtude desses homens, assim como Davi, é o quê? É a obediência a Deus. Ele sempre procurava obedecer a Deus e consultar a Deus para tomar decisões, né? Além de contar, é claro, de não deixar de elaborar estratégias, né? Então, esses dois aspectos. Mas é interessante a gente ver essa manifestação do nosso Deus, né? na sua expressão total aí, manifesta no Antigo Testamento, é maravilhoso, maravilhoso. Professor Guilherme, tem alguma adição? Não, acho que é o que o Rodrigo disse mesmo, como Deus ele se mostra de várias formas, né? A gente tem uma visão eu pelo menos no início da minha caminhada eu tenho a imagem daquele Deus lá de Moisés, né? Que treme tudo e que abala os montes e tal. E aí a gente vê como ele trata de forma muito diferente as pessoas e assim, de acordo com o propósito que ele quer fazer na vida delas, né? Ali para Moisés ele queria deixar claro a grandeza dele para o povo, né? Ele queria promulgar as leis dele, e aqui a gente vê um Deus muito mais
vou colocar aqui uma palavra, não sei se é mais adequada, mas humano, né? De igual para igual. Vamos me enfrenta, então. Isso que eu acho legal, é como Deus é sábio de tratar cada um de acordo com o propósito que ele tem na vida da pessoa, né? Eu acho muito interessante esse texto, porque assim, a palavra de Deus não discorre de que maneira que ele se encontrou com esse homem. Ela basicamente pula do trecho da passagem, que ele fica sozinho, e o versículo continua dizendo, eu lutava com ele um homem até o romper do dia, né? E claramente, olhando para o texto, pelo menos essa passagem, a gente percebe que Jacó reconhecia que aquele homem não era um homem, né? Mas era Deus, porque ele clama pela bênção ali. E o que mais me chama atenção, porque o local que ele dá, o nome que ele dá aquele local de Peniel, né? Vi Deus face a face, a minha vida foi poupada. O fato de apenas ver a Deus para o ser humano já dissiparia a sua vida, porque qual que era o contexto de fato era assim. Eu como um pecador, se eu tenho pecado diante da face de Deus, meu corpo expira, ele morre. O sacerdote, quando entrava no templo, ele tinha que se purificar do pecado para entrar na presença de Deus. Aí vai um Jacó, né, com todas aquelas situações dele, e tem não só um face a face, mas um contato, digamos aí até pela texto, corpo a corpo. Um contato físico com o próprio Deus e sobrevive. Então, quando ele olha isso, me chama muita atenção. E quem se refere a essa passagem também é o profeta Oséias, né? O profeta Oséias, em seu livro, no capítulo 12, ele fala um pouco sobre a história de Jacó e fala, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. E lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Você percebe todo um entrelace dessa história que é muito mais profundo. É uma passagem que ela é muito curta, muito simples, de fato, aqui, mas ela tem um conteúdo e todo um significado muito mais poderoso por trás, né? A gente percebe que Deus se permite estar nessa relação com Israel, com Jacó ali, por toda uma noite, né? Porque ele começa isso de madrugada e passa a noite, e ao amanhecer, é engraçado como Deus se permite fazer isso, né? Porque rompeu o dia e ele fala, deixa-me ir. Né? Eu tô toda noção, deixa eu ir embora, vai. Então ele ficava brincando, sabe quando criança, não sei quem tem filho dos nossos alunos, mas às vezes quando eu deixo o Benjamin brincar comigo, pular em cima de mim, eu falo, ai filho, eu não tô aguentando. Então eu fico, às vezes ele brincando de lutinha na cama com ele, né? Vai fazer 2 anos, a gente tem algumas brincadeiras, então ele sempre me derruba, me vence, ele encosta, eu caio. Então eu fico imaginando Deus com Jacó agindo mais ou menos assim como um pai, né? Um cara de quase de 100 quilos com uma criança de 2 anos. Era essa proporção, né? Do poder de Deus e ele se permitia deixar que Jacó fizesse esforço. Não, você não vai embora, eu estou te segurando. E o trecho que ele fala, que é até o motivo da mudança de nome, né? Israel, aquele príncipe de Deus, aquele que luta e prevalece com Deus, significa para mim algo muito mais profundo. Por quê? Estamos vivendo num período, na verdade, ali ele teve 20 anos dentro da casa de Labão com deuses estranhos, permanecendo fiel a esse Deus. Ele volta com risco de Esaú, mas ele nunca se esquecendo da promessa que Deus tem na vida dele. Então, mesmo com essa distância, mesmo sem adorar a Deus, sem a servir esse Deus, diferente de agora que eu, vocês, os alunos temos o Espírito Santo que o tempo todo está agindo em nós, eles não tinham, né? Que marco que ele tinha? Que revelações ele tinha? Ele tinha um Deus que falava com ele, que ele confiava, que ele acreditava, então ele perseverava em lutar a ficar com esse Deus. A minha interpretação desse texto leva um pouco em consideração isso. O esforço que era adorar a Deus, a continuar firme em meio a tantas adversidades, buscando a Deus. E ali você vê uma perseverança dele, na confiança, na promessa. Cara, eu descobri que você é Deus, então você não vai embora sem me abençoar, você não vai embora sem me dar direção. E essa marca que deixa, possivelmente para Jacó não depois falar, cara, eu acho que eu sonhei, tive uma visão, vai uma marquinha física ali, né? Uma desajustadinha na coxa. E você vê que Jacó, depois disso, a palavra fala, ele vai usando o cajadinho e vai mancando mesmo, esse deslocamento. A gente não consegue, pela palavra de Deus, entender se ela foi permanente, se ela foi temporária, mas
se pela marca que se fica, né, de não comerem o nervo, com certeza Jacó levou essa marca para o resto de sua vida, de manquejar, né, porque aquela estrutura da articulação da coxa dela, o nervo do quadril aqui, tinha sido tocado por Deus de maneira irreversível. E eu não sei de vocês, mas o Senhor, ele teve uma experiência, o Jacó teve uma experiência com Deus que mudou a história dele de maneira profunda, de maneira tremenda. E fazendo uma transposição para os dias de hoje, né? Peniel, o lugar de estar face a face com Deus, a gente tem um encontro na igreja, né? Eu creio em nome de Jesus que logo a gente vai poder fazer de novo esse encontro. São 3 dias que a gente se isola para ter uma relação com Deus. A gente se esforça, fisicamente se esforça para abrir mão de tudo, do tempo, trabalho, de outras coisas. Não dorme muito bem, né? Porque dormir com um monte de gente no quarto não é fácil. Acorda cedo, fica ouvindo pregações atrás de pregações e textos. É uma luta com o nosso eu para que a gente consiga se aproximar e ter o face a face com Deus de fato. E Jacó, ali ele abre mão de muito do que ele era, com certeza, para estar com Deus ali, para viver uma nova história com Deus. Ele já não era mais Jacó, o trapaceiro, o usurpador, o suplantador, mas ele passa a ser Israel a partir daquele momento, aquele que luta com Deus e prevalece. E esse luta com Deus, eu vejo também com 2 aspectos. É uma herança para o povo, um povo que vai lutar pela palavra de Deus, vai lutar defendendo o Deus. É o povo que leva toda a promessa, que vai levar adiante, que vai chegar até Cristo. E depois essa extensão desse povo chega até nós, que continuamos levando a palavra de Deus e lutando com Deus a batalha contra o inimigo. Então, aí a minha extrapolação aí de toda essa análise do texto, o professor Rodrigo e Guilherme quiserem completar um pouco, que essas passagens eu fico muito realmente empolgado com o que Deus tem nelas, né? Não, o que me chama a atenção, Ernesto, é que se a gente olhar o contexto, Jacó ficou para trás. Se chega alguém ali, a tendência é de se defender, de defender onde você está. Mas não é isso que acontece. É o homem que aparece que já chega sentando a porrada no Jacó. Ou seja, foi o Deus que começou a briga, né? Porque quando a gente olha no texto lá, o homem se achegou e se pôs a lutar com Jacó. Quer dizer, já chegou sentando o tapa no Jacó. Ou seja, a iniciativa disso foi do próprio Deus. Por quê? Porque Deus queria marcar Jacó. Deus queria mostrar para ele que ele não estava sozinho. Acho que tem esse aspecto de Jacó tirar dessa luta essa lição de que, olha, sou eu que estou com você aqui, né? Você está lutando comigo, mas a lição que Jacó tira também é no sentido de que durante toda essa jornada de Jacó, Deus estava com ele e agora Deus faz questão de se mostrar para ele de uma forma muito mais completa e mostrar para ele que ele não deveria temer Esaú, né? Porque se ele está lutando com Deus, Esaú é fichinha, Esaú é fichinha, mesmo com 400 homens. Né? Acho que também tem um sentido aí de dar segurança a Jacó e mostrar que ele estava com Jacó, né? Mas é interessante essa iniciativa de Deus, né? Não é Jacó quem vai, é o próprio Deus que já chega, Jacó, vem cá. Preciso mostrar para você algumas coisas, preciso te ensinar algumas coisas. Eu acho fantástico que na ordem, pelo menos, do texto, não sei se ela é literal com o fato, mas fala assim, que vendo que não podia com ele, tocou na coxa e disse, deixa aí, Jacó, mesmo com a coxa já, acho que machucada, não, você não vai enquanto não me abençoar. E como você se chama? Jacó. Você não vai ser mais Jacó, você é Israel, você lutou com Deus. E como você bem falou, Rodrigo, na sequência disso, quando o anjo se retira, Jacó levanta os olhos e está lá, Esaú chegando com 400 homens. E aí ele põe em ordem as filhas, tal, coloca os filhos separados, José ele deixa por último, já você vê o apreço por José aparecendo aí, e ele vai à frente. Não mais os servos, não mais ele vai à frente, se ajoelha 7 vezes ali, se prostra 7 vezes, que era normal para aquela cultura, e ele tem a coragem. Então, como você falou, eu lutei com Deus, quem quer qualquer outra pessoa, né? E a gente vê esse ponto, porque aí
mais uma estratégia de Deus, o encontro desses irmãos, né? Jacó, ele tem essa habilidade no seu encontro com o irmão, né? Ele vai, pôs as servas de seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, Raquel e José por último. Você já vê claramente o que está a ordem dele de importância, porque se dá tudo errado, quem que vai primeiro? Quem que vai morrer? Os servos, as servas e os filhos à frente. Então, as servas que deram os filhos e os filhos dessas servas são os primeiros que estão na linha, tipo, mais desprezíveis, digamos assim. Depois, Lia e seus filhos. Então, Lia, que era sua esposa, e os filhos dela, já estavam com mais importância do que os das servas. E quem fica em último? Raquel e José. Então, ali ele coloca na fila a importância para ele. Aí, Rodrigo, que você mencionou, qual que era a divisão na cabeça deles? Os filhos mais desprezados eram os filhos das servas. Os filhos ali, mais ou menos, os filhos que estavam por Lia. E para ele, quem mais importava era José. Então, ali a gente começa a ver o cenário dessa família disfuncional, né? E ele mesmo se coloca diante e vai ao seu irmão, corre ao encontro. Aí, Esaú, todo aquele medo que ele tinha se quebra. Por quê? Ele se inclina 7 vezes, Jacó está ali e a palavra de Deus fala, no versículo 4, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou e choraram. Olha que reconciliação entre essa família, né? E depois, é claro, Jacó apresenta a sua família, dá os presentes, e ali está selada a paz. Esaú aceita os presentes, e bons presentes, aquela quantidade grande de presentes que estavam indo à frente, mas você vê que o coração de Esaú estava tratado. E mais importante, o coração de Jacó, que agora se tornava Israel, estava tratado. Ele já tinha entendido que Deus tinha promessa na vida dele, que não importava o que acontecesse, não importa a adversidade que venha, ele era marcado por Deus, e estava marcado até na sua coxa agora, mancando. Marcado por Deus para vencer, marcado por Deus para ir adiante. E o que se sela na sequência? Eles acabam fazendo um acordo, né? Porque ali vem, chega, apresenta a família toda, e o irmão Esaú falou, não, então fica aqui comigo, entenda? Vamos ficar junto aqui, né? E falar, vamos partir, eu vou acompanhar você nessa caminhada, vou te acompanhar aonde você for. E aí a gente começa a ver o desenrolar da promessa de Deus, né? Porque os versículos de 12 a 15, até vou pedir para o professor Guilherme dar uma lida nesses textos, porque eu acho que é interessante para a gente selar pelo menos esse conceito, né? Ok. Só queria comentar antes, Claro. dá uma impressão que quando ele manda os presentes lá, e os servos antes, na frente, né, para Esaú, dá a impressão que ele quer indenizar, né, ele quer comprar ali uma passagem em paz ali com Esaú. Mas depois de ter encontrado com Deus, a gente consegue ver a mudança de postura, né? Eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão ali e vou me reconciliar. A gente vê como Deus transforma, né, o caráter da pessoa e a postura dela, né? Exatamente, porque você vê que aí não é mais as estratégias, ele se põe à frente e fala assim, pronto, tô aqui, né? O que for fazer, tá você e 400 caras, o que você quiser fazer, eu tô aqui. É eu que você, sou eu a quem você queria. Exato. É a confiança chega de artimanha, chega de estratégia, chega de enganação, agora sou eu. Exato, exatamente. Poderia ter mandado os servos para, olha, tá ali, tá vindo, porque a estratégia anterior era, vai mandando à frente e ia mandando, não, ele tá vindo lá atrás. Foi para amansar. Depois desse encontro com Deus, ele põe os filhos na ordem e ele mesmo corta à frente e fala assim, não, tô aqui, ó. Eu tô aqui. Exato. Uma boa análise. E vamos ver esse acordo que eles fizeram aí. Vamos lá, Gênesis 33, 12 a 15. Disse Esaú, partamos e caminhemos. Eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do teu servo, e eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó. Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Então, você vê que ali Esaú sugere primeiro viajar junto com ele, né? De caminhar com ele, e ele rejeita. Depois ele oferece uma escolta, né? Porque
ele está entrando em terras que o tamanho, aquele grupo que ele tem, os bens que ele teria poderiam ser saqueados. Mas você vê mais uma vez aí essa confiança em Deus. Ele, não preciso de nada teu, né? Nenhuma escolta. Ele recusa isso. E ele se dirige àquela região, que seria a região de Sucote, na verdade, que é a região de tendas, né? Então ele habita ali. Você vê que é interessante esse ponto que você leu no 15. Permite que deixe comigo da minha gente, né? Para quê? Ó a resposta dele, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu Senhor. Então Jacó, ele não queria mais nada, ele não queria nada do irmão, não precisaria de mais nada, ele já tinha a Deus e essa reconciliação era o mais importante. É legal refletir um pouquinho sobre isso, porque a gente erra muito, muito quando a gente é precipitado, quando a gente quer ir mais depressa do que a gente deve andar. E nesse ponto, com toda aquela escolta, aqueles 400 homens, eles poderiam muito bem carregar as cargas e Jacó poderia ir àquela terra, mas ele prefere um caminho mais difícil, talvez um caminho mais longo. Ele entende que não é mais da maneira que ele vivia, né? Não é mais por usurpação, não é mais aproveitando de alguma coisa, mas agora ele teria a história dele para tocar. Ele teria a vida dele para conduzir. Esse é um dos pontos que eu acho mais relevantes dessa análise desse texto. E essa rejeição dessa oferta, né? E até o fato de Esaú ir para Seir e Jacó ir para Sucote mostra um pouco disso. Para a gente avançar, eu acho que tem um ponto importante. Esaú ele volta, né, para Seir. E Jacó ele chega a Canaã. Versículos 16 a 20, acho que vale a pena a gente ler também, é curtinho. Rodrigo, você consegue ler para a gente? É o qual? É o 33? Do 16 ao... 33, 16 a 20. Tá escrito assim, ó. E naquele mesmo dia Esaú retomou seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, que significa abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Então, olha que interessante. Existem alguns aspectos interessantes nesse texto. Primeiro, Jacó se dirige àquela região que deu o nome de Sucote, porque ele fez ali cabanas, tendas, e ali ele acampou, ali ele ficou, ergueu um altar, e a palavra nos fala que dali ele vai para Siquém, mas é bem provável que Jacó tenha passado pelo menos uns 10 anos em Sucote, antes de mudar para Siquém, né? E vamos pegar, você até mencionou sobre Salém, né? Siquém ou Salém ali. A cidade de Salém, né? Que era onde Abraão queria sacrificar Isaac. Você sabe onde ela fica no mapa? Quem aí chuta? O que era Salém? A gente já comentou, né, em alguma aula sobre isso daí, a referência até mesmo a cidade de Jerusalém, que mais para frente aí tem o símbolo de Jerusalém, mas eu não me recordo agora, não me recordo, pra ser sincero. Mas a gente já comentou em algumas dessas aulas aí a questão da cidade de Salém. Mas você está certo na tua colocação. Salém, a proximidade com Jerusalém, ao norte aqui ao oriente do Mar Morto, é sim a cidade de Jerusalém. Então, aquela região, aquele lugar que ele escolhe habitar, é onde futuramente há a Jerusalém. Então, você vê que ele vai e caminha para a terra da promessa, e Deus faz uma marca que a terra onde ele chega é a terra, de fato, que simboliza. É o símbolo do judaísmo, é o símbolo, é a cidade que marca esse povo e essa promessa. Então, ele volta e toma posse daquela terra que Deus havia preparado para ele, a terra prometida, a terra de Canaã, que era toda aquela região, e ele entra, ele é firmado
no centro onde até hoje todo mundo reconhece ser o centro do judaísmo, o centro do cristianismo, que é Jerusalém. Você vê como Deus ele tem toda um desenho da história de maneira linda, preparada. É isso que me impressiona muito, que todos esses fatos, eles não estão isolados, eles não estão simplesmente perdidos na Bíblia, né? E o tempo que ele demora para se deslocar essa terra, ele poderia ter feito uma migração, mas Jacó estava um outro homem, muito mais calmo em suas atitudes, muito mais atento às coisas que ele deveria fazer. E é isso que eu acho que nós, como cristãos, temos que perceber na nossa maturação como cristãos. Que nós temos que, sim, buscar a promessa, temos que buscar as coisas em nossas vidas, mas nós temos que andar passo a passo. Não atropelar etapas, não nos desesperarmos para termos as coisas, mas buscarmos de Deus dia a dia, né? Buscarmos na medida do nosso conhecimento e capacidade. Eu até ouso dizer, né, dos processos de conversão que eu vejo, quando a pessoa rapidamente ela tem aquele processo de conversão, já começa a assumir um monte de coisa, fazer 1000 coisas, eu sempre fico um pouco receoso e com medo, porque muitas vezes esse fogo de palha acaba muito rápido. Eu acabo confiando mais nas pessoas que vão passo a passo, mudando as atitudes, e essas mudanças são perenes. Então, pô, a pessoa ela se converteu, começou a mudar as atitudes, mas ainda fuma, mas ainda faz isso. E ela vai passo a passo buscando, entendendo, compreendendo e deixando de fazer. Eu vejo esse processo muito mais saudável do que aquelas transformações radicais que acabam sendo a semente lançada sobre as pedras, muitas vezes. É minha impressão, isso aí eu estou compartilhando com os irmãos como impressão, até sentindo a liberdade dos meus próprios alunos aqui, que conheço há um bom tempo, e esses professores que são amigos meus. Mas é uma interpretação que eu tenho desses processos muito rápidos. E eu vejo na vida de Jacó essa transformação das coisas sendo mais lentas, mas mais perenes. Transformações que realmente vão sendo consolidadas na vida dele. Não sei o que meus amigos professores acham sobre isso, mas essa é a minha impressão, pelo menos. Eu compartilho dessa sua visão também. Eu me converti já fazem 4, 5 anos e eu venho nesse processo que você falou. Eu acho que todo processo ele é lento, mas gradual e, como você falou, perene, ele fica muito mais fixado, né? Porque às vezes uma mudança drástica muitas vezes não traz aquela consistência, né? Agora, quando a gente muda uma atitude e aquilo se torna um hábito e o hábito traz o modo de vida novo, eu acho que é muito mais consistente do que uma mudança repentina que muitas vezes sem base, né? Toda estrutura tem que ter uma base e ela vai ser edificada através da base. Se ela não tem uma base, muitas vezes ela cai facilmente, né? Perfeito. As impressões que eu tenho são as mesmas de vocês, né? Porque, assim, o que me leva a pensar nesse ponto que o Ernesto falou, da mudança brusca, rápida e repentina, é a sua motivação, né? Não que não possa acontecer, pode, a gente tem casos de pessoas que são transformadas assim, da água para o vinho, tem, mas quando a gente olha na sua grande maioria, a tendência é que a motivação que está por trás dessa mudança brusca é geralmente uma busca por aquilo que Deus pode me oferecer e não na busca daquilo que Ele é. Quando eu estou preocupado em buscar aquilo que Ele é, eu não tenho pressa, eu me entrego e deixo Ele me transformar, e eu vou sendo educado por esse Deus. Então, a impressão que eu tenho é isso, né? É essa, que vai cair naquilo que o Ernesto falou, e você também, Guilherme. Eu acho que é isso, tá? Na sua grande maioria, eu acho que essa transformação paulatina aí, essa transformação aos poucos, é mais reflexo da vida da pessoa no seu relacionamento com Deus, do que uma motivação terceirizada aí de outras coisas, né? Tanto é que a gente só vai ser 100% transformado na eternidade. Então, Sim. é uma caminhada, é uma jornada. Eu continuo sendo transformado, né? Todos nós continuamos sendo transformados. Então, acho que é isso. Perfeita análise, Rodrigo. E eu percebo que, assim, continuando um pouco na história,
Jacó estava com uma outra consciência, ele chega naquele local, né, e ele arma realmente as suas tendas, ele se prepara, ele vai ali para Siquém, e em Siquém, nessa cidade, ele compra, né, um campo dos filhos de Amor, né? Amor era pai de Siquém, né? O nome da cidade vem desse príncipe, né, que é Siquém. E ele, com 100 peças de dinheiro, ele compra isso, levanta um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então, o termo Deus de Israel nasce nessa condição. Jacó recebeu um novo nome, agora eu sou Israel. Então, Deus, você que me fez tudo, eu vou comprar essa terra. Ali, o que ele faz? Ele erige um altar. Deus, esse é o altar do Deus de Israel. Esse altar estava onde? Siquém, naquela região ali, né? Acima. Então a gente vê, aí é um outro ponto interessante, Rodrigo, não sei se você já analisou, só que você tem ali Salém, lá embaixo, de Jerusalém, Siquém ali mais para cima, está bem perto daquela região que depois, no futuro, fica sendo o Reino do Norte, e ali a gente vai ter também um local de adoração. Então você percebe que mesmo ali nos primórdios, os pontos de adoração, onde se buscava, tanto lá na Samaria, quanto na região de baixo, estão estabelecidos e tem um histórico. Isso vai, para quem estuda a palavra de Deus, começa a entender depois o desenrolar lá para frente da história, né? Do que vai acontecer e por que essas adorações aconteciam nesses locais. Por isso é mais um reforço. Antigo Testamento é a chave para você entender muita coisa do Novo Testamento. Aí fica só como um recadinho aí para os alunos para que prestem bastante atenção nesses textos, porque eles são base para a compreensão dos evangelhos e dos acontecimentos vindouros aí da história, né? Mas nem tudo mar de rosas. Chegou naquele lugar lindo, maravilhoso, ótimo. Só que ali a gente tem algo bem intrigante. O que acontece? A gente acabou não passando na história de uma maneira detalhada, mas a Lia teve uma filha chamada Diná. Então, Diná era irmã desse monte de menino aí, né, que nasceu. E acontece algo muito complicado com Diná. A gente vai ter um caso aí na Bíblia de um estupro que aconteceu, né? E o que acontece? O que há de interessante nesse texto? A gente vê um contraste entre o novo coração de Jacó, que agora era Israel, após a experiência no Val de Jaboque, após a experiência com seu irmão Esaú, né? E a gente vai ver o que acontecia com a prática daquele tempo, né? E, infelizmente, mais uma vez a gente está aqui com professores tão bons, é difícil de fazer uma aula rápida, né? Porque as discussões são muito calorosas. A gente tem tão pouco tempo que eu vou dar uma resumida nessa história, mas eu quero que vocês realmente leiam o capítulo 34, porque ele traz essa passagem importante. Eu vou pedir para o professor Rodrigo ler do capítulo 1 a 5, versículos 1 a 5, para a gente ter uma introdução aqui, e eu vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu para que a gente entenda esse caso, né, o caso de Ná, né? Rodrigo, você poderia ler para a gente esses versículos de 1 a 5? Claro. Gênesis 34, de 1 a 5, está escrito assim: Certa vez, Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele, de fato, se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir a seu pai Amor: Consegue-me esta jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Então, olha o que acontece. Estava lá Diná, eles estavam nessa terra de Siquém agora habitando, ele tinha comprado as terras ali. Ela vai visitar e esse filho, né, de Amor, o Siquém, né, que acaba depois dando nome àquela região, ele era realmente alguém importante. Ele estupra essa moça e, infelizmente, era uma prática que acontecia muito, né? A gente vai ver isso em Sodoma, Gomorra, que eles tinham, os povos pagãos tinham um desprezo pelas mulheres, e ele estuprou como estupraria qualquer jovem ali, porém ele acabou se apaixonando por Diná.
E aí ele faz de tudo para que se case com ela, né? E quando ele chega isso para Jacó, imagina, Jacó tinha lutado com Deus ali, né? Jacó era um homem que, quer ou não, ele tinha capacidade de fazer vingança a isso, mas Jacó ele se cala. O coração dele estava transformado, ele espera os filhos voltarem e explica o que aconteceu, né? Então, os filhos voltam com o gado, ele começa a falar com os filhos sobre isso, e toda a história se desenrola. E aí, vou tentar fazer um resumo rápido disso, né? Para entender o que acontece. Vamos pegar primeiro o Siquém, príncipe, filho de Amor. Ele quis remediar o problema. Pô, estuprei, mas eu gosto dela. E aí começou a dar prova que amava a menina, pedindo ela como esposa. Ratificou o amor dele com palavras para não só consolar ela, né, mas também assegurar a sinceridade do seu propósito. Ele queria falar, chegou até Jacó, falou o que aconteceu, falou que amava, dá um jeito, me dá ela em casamento. Queria tirar um pouco a desonra que foi o estupro, né? E, como diz em Gênesis 34:3, fala assim, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, falou-lhe ao coração. Então, ele se declarou a ela, depois de ter feito toda a cagada ali, falou, olha, eu quero ficar com você, eu amei você, e etc. E pediu para o pai, né? Filho, pai, você é o dono dessas terras, vai lá, conversa com Jacó, dá um jeito. E o pai concordou em falar com Jacó. Amor e Siquém foram lá, certo? Chegaram para Jacó para conversar, mas Jacó esperou os filhos voltarem. Foram os filhos que responderam. Os filhos estavam irados com a situação, eles queriam resolver o problema por si mesmos. Aí a gente vê a diferença do coração sarado por Deus e o coração ainda contaminado pela cultura, né? E a razão da ira dos filhos era que, de fato, Siquém tinha feito uma desonra a Israel, né? Aquele homem estava lá, tinha comprado as terras, estava ali. Como é que você estupra a filha dele? Era uma ofensa, né? E a impressão em Israel, digamos assim, era corrente no meio do povo israelita posteriormente. Porque o que eles entendiam, né? Que a história, ela de fato não poderia ter sido escrita quando aquela aconteceu no tempo, mas no tempo de Moisés aquilo vai ser escrito. Esse ponto que Gênesis relata sobre a impressão que tem sobre o povo de Israel já nos dá um relato, o Rodrigo vai poder explicar muito bem isso também, porque quem está relatando essa história é Moisés, já com toda a impressão daquilo que se passou depois, né? Você tem isso como ofensa ao Israel, ofensa do povo de Siquém para o povo de Israel, essa impressão que a Bíblia vai trazer depois adiante, já como explicação, tem que ser entendida como alguém está escrevendo isso póstumamente. Então, para aqueles, não era o povo de Israel ainda. Os filhos de Jacó ali não se entendiam como povo de Israel, como as tribos, né? Eles ainda não tinham essa visão. Mas o relato bíblico vai trazer essa ofensa como ofensa ao povo de Israel nesse sentido, por ter sido escrito de maneira póstuma. Nossa, é difícil explicar essa história, mas vamos entender um pouco mais além. O que os filhos de Jacó fizeram, então? Vamos rolar o casamento? Vamos rolar o casamento. Só que se vocês querem casar, então, todo o povo tem que se circuncidar. Guilherme, o que é circuncisão? Explica para os nossos alunos. A circuncisão é aquele ato do prepúcio, né? Tirar o prepúcio, que ficou como lei e tradição no povo judaico, né? Então, ficou aqui, a partir daqui, como marca do povo judeu de fazer isso com todo macho, aqui como diz no versículo 15, né? Então, olha que interessante isso. Traduzindo para os tempos de hoje, sabe aquela operaçãozinha da fimose, cortar a pontinha do pirulito? É isso. É isso, a palavra não veio. Essa. Agora, vamos parar para pensar, assim, homens, né? Alunos aqui. Cortar aquela regiãozinha. Naquela época, acho que não tinha um bisturi muito bonitinho, era cortado com faca, e a recuperação disso não era fácil. Imagina a dor ali, como é que você vai andar com aquela dorzinha chata? Terceiro dia... Sem analgésico. Sem analgésico, sem anestesia, sem curativo. Então, terceiro dia era o dia que ninguém se mexia. Tava doendo pra burro aquele negócio. Então, imagina todos os homens com aquilo cortado,
não tinha condição nem de se levantar. E qual que era a ideia na cabeça de Amor ali, da família? Falou, poxa, vamos fazer isso, porque, de fato, se eles estiverem aqui, se ela se casar, ela vai se tornar princesa e esses caras vão ficar aqui, o gado deles tudo vai ser nosso. Então é uma boa vontade nossa. Vamos fazer tudo isso, a gente faz isso para selar esse casamento, porque é algo bom para você, filho que ama essa menina, e para o povo de Siquém, porque esse rapaz, esse Jacó que chegou com sua família, são muito ricos, trouxeram muitas posses para aquela região. O cara chegou e comprou o campo do dono do lugar, entendeu? Então, para eles era bom ter aquela pessoa próspera habitando ali com ele. Então, aquela condição estava legal. Fizeram um acordo, colocaram em prática, tudo estava lindo. E aí chegou a condição. Simeão e Levi, eles não concordavam com o casamento, né? Principalmente Simeão e Levi. E eles já tinham tramado que lá no terceiro dia, quando ninguém, nenhum homenzinho conseguia ficar em pé, eles entraram na cidade, né? Se aproveitaram ali, né, da situação e se vingaram. Essa imagenzinha que eu coloquei embaixo é uma representação artística também que mostra um pouco sobre isso. Eles chegaram na cidade e mataram todo mundo. Então, os filhos de Israel chegaram naquele lugar e destruíram, né? Principalmente, então você vê, Simeão e Levi eram homens fortes tal, e não tinha um homem que conseguisse se levantar, porque depois de cortar o negócio, o cara ia andar, doía, então mal conseguia se mexer, eles não conseguiram reagir. Não bastasse essa banho de sangue que foi feito na cidade, os outros filhos de Jacó vieram e saquearam a cidade. Acabaram com tudo. Pergunta: você acha que Jacó, o novo Israel, estava de acordo com isso? E aí? O que vocês acham? Então, Vou a deixando gente vocês na precisa, berlinda, hein? a gente precisa entender a contextualização de tudo. Vamos lá. Bom, Jacó não estava de acordo, né? A gente vai perceber ali que ele vai falar que os filhos colocou ele em vergonha por causa do que eles fizeram, tal. Então esse é um aspecto. Mas eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho no texto, mas quando eu leio essa passagem, eu estava lendo ela antes, um pouco antes da aula, durante a semana, na parte da manhã, eu tenho uma impressão de uma espécie de, como é que se diz? De uma omissão de Jacó com relação ao como ele quer que os filhos se portem. Existe uma omissão ali, ele não se manifesta, ele simplesmente se cala diante do acontecimento. Muito parecido com o que vai acontecer depois, lá na frente, com o Davi se omitindo com relação ao estupro de Amnon a Tamar. Só que ali é mais grave porque é dentro de casa, né? É entre irmãos. Mas é a mesma coisa. Amnon estupra Tamar e Davi ele fica omisso, ele não se manifesta, ele fica calado. Pelo menos o texto se omite. O texto não nos revela muita coisa, mas o que dá a entender, o que expressa é um tipo de omissão. E essa omissão, ela é prejudicial. Essa omissão, quando você se omite, quando você não toma partido, quando você não se manifesta, você gera uma oportunidade para que coisas ruins aconteçam. Por isso que a gente não deve se omitir. Então, esse é um outro aspecto, na impressão que eu tenho, em uma das impressões que eu tenho do texto. Foi certo que o que eles fizeram? Em certa medida, não. Mas também, se nós avaliarmos todo o contexto, por isso que esse texto ele é complicado, porque tem vários vieses aí, mas Amor e Siquém, eles não estão fazendo esse ato como um ato genuíno de aceitação e conversão. É mais uma jogada política, é mais uma jogada para se aproveitar, como você falou, de Jacó. Que se nós aplicarmos nos dias de hoje, isso se repete. Os filhos da ira, ou os pagãos, ou os incrédulos, chamemos como quisermos aí agora,
eles tendem a se aproveitar dos filhos de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Há uma tendência das pessoas se aproximarem dos crentes, dos cristãos, para se aproveitarem deles no sentido do relacionamento que eles têm com Deus. Então, tem esse viés também. Essas são as impressões que eu quero deixar aqui nesse comentário. É legal que você citou, Rodrigo, sobre essa parte de aproveitamento do povo de Deus. Isso é muito real, porque a gente vê que todos sabem o que o cristão tem como regra, como baliza, então se aproveitam disso para se aproveitar, porque sabem que não a forma que a gente deve agir, né? E se a gente age de forma diferente, eles estão prontos para apontar o dedo. Olha, você é cristão, como é que você vai agir dessa forma? Cristão é vingativo, então? Você vai me punir pelo mal que eu te fiz? Você não tem que me perdoar? Então, tem esse detalhe. E voltando ao texto, eu acho que se fosse da vontade de Jacó fazer o que os filhos fizeram, acho que ele não teria nem esperado eles voltarem lá do dia de trabalho deles. Ele tinha ido buscar servos, ele tinha ido buscar o pessoal todo e falar, vamos incendiar essa cidade, vamos matar todo mundo. Mas a gente vê que ele se cala, né? Por um lado, é bom, porque qualquer ação tomada sem pensar, ela é ruim, ainda mais, como a gente estava dizendo na outra aula, sem buscar a vontade de Deus. Mas, por outro lado, a omissão também deixa margem para qualquer tipo de barbaridade acontecer, que foi o caso desse caso aí, né? Eu vou acrescentar aí agora umas impressões minhas também. Eu acho que vale a pena a gente enriquecer essa aula com essas análises bíblicas. O que o Rodrigo falou da omissão de Jacó, eu acho interessante o ponto, Rodrigo, que assim, Jacó, ele permite que os filhos venham, falem e até consinta de alguma forma ao casamento. Já estava errado. Porque ele sabia que não deveria ter essa relação interracial, digamos assim. Então ele já se omite em algo que ele deveria não ter se omitido, né? Quem se revolta mais ali? A gente vê Simeão e Levi. Quem que são Simeão e Levi? São filhos de Lia. Então são os irmãos de pai e mãe de Diná. Então eles ficam ofendidos com isso mesmo, né? O que se extrapola um pouco ali é a maneira que eles atuam. Por quê? A gente vai ver o que estava no coração desses homens. Porque eles foram, e aí eu vejo também, eles eram bons de guerra e Deus até protegia. Eram 2 homens. Quem entrou foi Simeão e Levi. Não sei se levaram seus servos ou não, a Bíblia não fala sobre isso, fala que eram os 2. Então na cidade mataram todos os homens, todos, ao fio da espada, pá, espada todo mundo. Pegaram as mulheres, pegaram o gado, levaram o cativo. E aí os filhos, os outros filhos, os demais ali, né? Os outros 9, né? Eram 11 ali, porque não tinha Benjamim ainda. Isso. Entraram e pilharam tudo, roubaram tudo, pegaram o gado, pegaram bens, pegaram tudo, pilharam a cidade e colocaram a sua vingança. E Jacó, a preocupação dele depois no final, não foi repreender seus filhos de uma atitude errada, mas falou, viu, você me fez odioso, não para a cidade, que matou todo mundo aqui, mas os vizinhos, o que eles vão olhar e vão falar quando virem isso? Vão nos odiar, vão nos atacar. Então essa foi a frase que ele disse, né? Você pega o versículo 30, disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra. Entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Era a preocupação dele. O que os filhos responderam? Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Né? Então, a vingança estava na cabeça deles. Até vou passar um ponto à frente, eu não sei se está isso nos textos, mas aqui na volta deles para Betel, né? Tinha essa preocupação do que poderia acontecer, mas um ponto me chama muita atenção, né? A gente vai ler esses pontos, não vai dar para ler os textos de maneira completa, mas nos primeiros versículos do capítulo 35, Deus dá a direção para Jacó e fala, Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Deus orienta ele para sair e voltar para Betel. Fato é, Rodrigo talvez pode me ajudar nisso, o que Jacó fala para os seus filhos, né? Então, quem fez a leitura do texto, lá do 1 ao 15, vai ver que a gente pode dividir isso em algumas partes, né? A santificação, a partida e a chegada em Betel. Dentro da santificação,
que é o primeiro grupo de textos ali, olha o que me chama a atenção. Jacó disse à sua família e todos os que estavam, que com ele estavam. Olha o que ele fala. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó sabia que havia deuses estranhos ali no meio. Por que ele não tomou nenhuma posição antes em relação a isso? Você percebe que, mesmo com a alteração no coração dele, ele continuava conivente com algumas coisas? Ele continuava permitindo que as coisas erradas continuassem na vida dele? E aí eu vou extrapolar para as nossas vidas. Vamos nos colocar no lugar de Jacó. Deus mudou nossa vida, mudou nossa história, mudou nosso nome, somos cristãos agora. Mas será que em nossas vidas ainda não carecemos de um processo de santificação? No caso de Jacó, consistiu em quê? Primeiro, lançar fora os deuses estranhos da vida dele, os pontos de adoração. Ele fala, purificai-vos, né? A purificação, se purificar, lançar fora tudo aquilo que é errado. E aqui ele troca, né? Mudai as vossas vestes, levantemos e subamos a Betel. Você entende esses 3 pontos? Como são? São muito simples, são os versículos, até o versículo 3 aqui, né? É bem sucinto, é uma frase que é dita, mas ela tem um peso tão grande, porque isso é uma lição para as nossas vidas. Mesmo buscando a Deus, estando com Cristo, muitas vezes nós carregamos em nossas vidas atitudes que não são próprias de cristão. A gente ainda tem crenças que não são crenças que nós devemos levar. Quando a gente chama de deuses estranhos, não sei se os professores concordam comigo, um dos deuses estranhos que a gente muitos carregam é a adoração ao dinheiro. Né? Não tenho o santinho em casa, não tenho isso, mas, cara, não vou na igreja porque eu vou trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque não, preciso fazer e ficar isso, ficar rico, aquilo. É adoração ao dinheiro. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim é um Deus estranho que muitos carregam. O que vocês acham? Com certeza, né, Ernesto? Às vezes eu me pego lá no ambiente de trabalho, onde a maioria são cristãos, e às vezes a gente ouve, né, sempre o comentário do tipo, nossa, eu estava assistindo, eu escutei um comentário assim essa semana, eu vi lá um youtuber que ele não tinha nada e começou a gravar vídeo lá, e agora o cara tá com 2 Mercedes, o cara tá com uma mansão, não sei o quê, e a pessoa que fez esse comentário é cristã. E o desejo de almejar esse mesmo tipo de alvo. Né? Não que seja errado, mas é o peso com que você almeja isso, né? É a intensidade que você almeja isso. Então, eu já comentei e reforço, eu acho que o cristão hoje, ele está vivendo a vida buscando muito o ambiente, a esfera da terra. Ele não tá almejando o que realmente importa, que é o que você já comentou, que é a eternidade. Nós estamos buscando riquezas, bens, que são os nossos ídolos, que são os nossos deuses, né? Como você bem colocou. Se nós formos aplicar hoje, fazendo uma pergunta para nós mesmos, quais são os deuses estranhos que estão no nosso meio, como Jacó tinha ali no meio do povo dele, é exatamente isso, Ernesto. É o like, né? É o like, é a visualização, é o dinheiro, é os views, é a ostentação. Eu acho que esses são os deuses que nós carregamos hoje, né? E que nós deveríamos não carregar, que nós deveríamos deixar de ter. E quando eu olho para a vida de homens, como por exemplo A.W. Tozer, que foi um grande teólogo, um grande pastor, né? Em que ele escreveu diversas obras, diversos livros, e ele doava os royalties dele para a causa cristã, e desde quando ele não tinha nada, e desde quando se tornou famoso, continuou vivendo na sua simples casa, num bairro humilde nos Estados Unidos, e conservou o estilo de vida dele simples, porque ele entendia que o cristão ele não deveria ostentar, que não deveria esbanjar, que não deveria, e sim viver para a causa. Eu olho para esse homem e falo, nossa, eu devo seguir esse tipo de modelo, e não o modelo dos cristãos ostentadores, né? Acho que a gente tem que fazer essa observação, essa leitura ela é importante, esse tipo de leitura do aspecto do estilo de vida cristão.
que vai remeter aí, aplicar ao texto que nós estamos estudando aí, Gênesis 35. E de fato, o professor Guilherme sabe muito bem, a gente viu aí nos grupos durante 2 semanas aí já, né? Memes e mais memes de algo que foi muito sério, que é o caso daquela pastora lá, não dá nem para falar esse nome, aquela Flor de Lis, né? Sim. Os memes, as brincadeiras, elas refletem, na verdade, algo que é muito, muito sério. Por quê? A vida de pessoas, não só como essa, que é um extremo, um caso extremo, mas tem muita gente que vive uma vida de aparência, que vive uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus, mas que querem preservar o quê? A fama e passar uma imagem irreal, porque os deuses em suas vidas são outros, e não o Deus, né? Que, como bem o Rodrigo falou, que nos move a seguir o modelo do A.W. Tozer, por exemplo, de viver uma vida mais pacata, de entender que o que a gente ganha é para ele. Se Deus nos abençoa, é como mordomos de algo dele, né? E assim como a família de Jacó, o que eles entenderam? Entenderam essa passagem, essa mensagem que Jacó deu aí, Jacó colocou posição. E eles enterraram debaixo de uma árvore todos os deuses estranhos, e aí apareceram aqueles deuses que Raquel pegou, né? Enterraram ali, e assim nós temos que fazer com nossos pecados, com nossos ídolos, destruí-los, acabar, parar com isso, né? Posso só comentar? Claro, por favor. Então, o que vocês falaram realmente é a realidade do nosso tempo, né? A gente vê que as pessoas são deuses delas mesmas, né? Então, as pessoas estão sempre buscando o primeiro conforto delas, primeiro status delas. Você vê no celular, né? Você tira selfie, você não tira foto mais da natureza, você tira foto de você contemplando a natureza, de você fazendo, de você comendo, de você. É sempre o eu estampado em todos os lugares, e isso traz o outro, né? O outro Deus, que é o dinheiro, porque para eu satisfazer o meu eu sempre, eu preciso ter recursos. E aí você acaba ficando escravo desse sistema. Eu não sei de quem é a frase, mas eu li uma frase, acredito que seja de um teólogo, que ele fala assim: o evangelho, ele corre risco não quando os cristãos estão sendo perseguidos, mas quando eles estão sendo idolatrados. E é verdade, porque nesse momento que a vaidade toma conta, que o orgulho toma o lugar de Deus nas pregações, no modo de vida, e aí a gente acaba vivendo apenas encontros na igreja, mas a gente não vê mudança de vida porque o foco sou eu e não a Deus, né? Nossa, muito bem colocado. Eu lembro, Guilherme, que você comentou. Eu vi uma imagem também ficou icônica, que várias pessoas repostaram e colocaram comentário. Era uma pessoa que quis tirar uma foto, tipo, eu adorando a Deus. Ela tirando uma selfie dela adorando, e alguém tirou uma foto por cima que mostrava ela fazendo isso, né? Tirando foto de si mesma adorando. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem passar a imagem, querem aparecer nas redes sociais como alguém que busca. E, na verdade, quem busca realmente a Deus não quer aparecer como um adorador, é um adorador que busca a Deus. É a diferença da imagem que a gente está querendo vender hoje. Muita gente quer vender uma imagem porque lhe parece agradável, lhe dá algum rendimento, mas a adoração genuína, ela volta em outros patamares. E a gente percebe muito bem disso, né? E, de fato, Jacó ele passou por essa situação, tomaram uma posição, e na partida para Betel, Deus operou sobre a vida deles, porque aqueles povos, de fato, que Jacó tinha dito ia acontecer, eles foram para perseguir mesmo, eles estavam... aquilo era absurdo o que aconteceu, matou todo o povo, roubou um monte de coisa. Só que, quando eles saíram de lá, o terror de Deus veio sobre os inimigos de maneira tão grande que eles não saíram a perseguir. Tinha a intenção, mas, cara, esse Deus desse cara aí não dá para mexer, não. Então, eles não foram perseguidos nessa saída. O que acontece, porém, é que eles vão chegar a Betel, né? E ali vão edificar aquele local, né? Jacó edifica a El Betel. E a Betel foi um outro altar que Jacó edificou ali, né? Israel edificou. E o que quer dizer El Betel? É o Deus da casa de Deus. Então, El Betel é El, o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus. Olha o que isso quer dizer. Vamos pensar um pouco mais além sobre esse nome, né? Parece incoerente esse nome, o Deus da casa de Deus. Mas você percebe que
Israel tinha colocado, não, essa aqui é Betel, é a casa de Deus. Só que Deus estava realmente sendo dono daquela casa? Eles estavam ali, tinha erigido, aquele local era Betel, mas o local estava ali, mas o Deus não operava ali. O Deus não estava, eles tinham outros deuses. Em todo esse tempo, tinha aquele altar erigido, mas o coração deles era regido por outros deuses. E aí ele determina o outro altar, ó, esse é o altar pro Deus da casa de Deus. E aí eu faço uma chamada a alunos, a quem está assistindo essa aula. Nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa fé, nós somos aqui, né, batistas. Que lindo! Rodrigo, você é batista, que lindo. Guilherme, você é batista. Eu sou Ernesto, batista. Mas será que eu permito que Deus ele opere sobre essa minha camada? O Deus é o Deus da minha igreja, o Deus é o Deus da minha religião. Eu estou confiando porque é muito diferente eu ter a minha religião, eu vou, né, à igreja, eu vou à célula, eu participo das aulas e permitir que Deus seja o Deus da minha vida. O Deus que opera sobre a minha crença. Então, para mim, essa chamada, essa edificação do El Betel tem um significado muito forte. Esse aqui é uma leitura minha desse trecho, dessa passagem, desse nome, né? E isso me faz refletir um pouco sobre a necessidade da busca verdadeira com Deus. Não pode ser apenas a aparência, tem que estar na essência, né? Acho que os professores aí, não sei se entendem da mesma forma o El Betel, mas é uma análise que eu faço dessa tradução, porque a gente estudou um pouco ali no seminário, é Deus, Bet, El. Deus da casa de Deus, não seria o significado mais ou menos? Não teria sentido se não fosse... Sim, fantástica a sua análise, Ernesto. Muito bem. Deus iluminou você com essa análise aí. Fantástico, muito bem colocado, até porque faz todo sentido você falou, parece estranho ou redundante, né? O Deus da casa de Deus, mas quando você entende o contexto, faz todo sentido, porque desde o começo, durante toda a vida de Israel, na verdade, a era patriarcal, passa a monarquia, a idolatria ela vai estar sempre ali. Então faz todo sentido o Deus da casa de Deus, porque era muito comum eles carregarem aí esses deuses, né, que acho que é Raquel que rouba do pai, né? A gente viu lá atrás que ela vai roubar os deuses. Esses deuses portáteis aí que eles carregam é justamente porque eles entendiam que se eles carregassem esses deuses portáteis aí, daria proteção para eles na jornada. Então era comum eles carregarem esses ídolos, né? Para dar um tipo de segurança. Então não adoravam o Deus verdadeiramente, eles carregavam outros deuses com eles. E é preciso deixar esses deuses. Então quando você olha o contexto, e não fica nas minhas palavras, né, a King James ela vai trazer um comentário, né, nesses capítulos de Gênesis, que dois historiadores eles vão afirmar isso daí. Tanto acho que chama Yosef Ben Matiahu, e o outro historiador já é conhecido nosso, que é Flávio Josefo, que escreveu a história dos Hebreus. Eles vão falar que isso era uma prática comum do povo de Israel de carregar ídolos. Eles carregavam ídolos, não tinham o coração totalmente voltado a Deus. Era uma prática do povo de Israel a idolatria. Então a gente percebe que faz todo sentido, né, essa afirmação de Jacó por conta dessa idolatria que insistia em permanecer no povo. E é interessante você colocar o Flávio Josefo e o Yosef Ben Netanyahu, que amei ler algumas análises dele, a gente viu no seminário um outro texto dele que eu achei fantástico. A cultura de Israel ela vai sempre trazer isso. Você vê que depois, posteriormente, sempre vão ter postes ídolos, sempre vão ver pontos de adoração. Você vê isso desde o Êxodo, você vê até o último ponto da história de Israel, que sempre haviam subterfúgios, saídas, e não mudou muito, viu, os dias de hoje. Continua-se tendo amuletos mesmo no meio do cristianismo. Paninho ungido, etc., não deixa de ser algo muito semelhante a esses postes ídolos, esses deuses portáteis, né, que era o Deus dele. Aquilo era o Deus dele, aquela imagem era o Deus dele que faria alguma coisa por ele. E pensando um pouquinho, agora só um parênteses nesse texto, a Bíblia fala que ali morre, né, nesse local, em El Betel, morre Débora, que é ama de Rebeca.
O que isso me faz pensar? Se ali eles estão vendo a morte de Débora, ama de Rebeca, Rebeca, lembrando aí, mãe de Jacó, possivelmente eles estavam nas terras onde eram as terras do pai dele, né? Então, de alguma forma, você vê que Jacó está junto com a sua família, né? Isso me faz, pelo menos, pensar. Essa menção me faz pensar que eles estavam numa região próxima e estavam muito próximo ali do pai, né? Que Jacó estaria possivelmente morando com o pai novamente. Isso é a minha leitura um pouco sobre isso, só pelo fato, né, dessa sepultura de Débora ali ao pé de Betel, no Carvalho, né, de Alon Bacute. Então, só um parênteses aí para quem está lendo os textos, ter a compreensão do que poderia realmente ser. Para a gente avançar um pouco, e aí eu acho que é um ponto interessante, é que ali a gente volta ao poder da palavra, né? Lembra que lá atrás a gente viu isso, quando Raquel pega os ídolos e eles têm essa conversa de Labão e Jacó, fala, viu, quem pegou então, que morra, né, pague com a vida. Ele não fazia ideia que Raquel tinha pego. Só que a nossa palavra tem poder, né? E logo depois que eles se desfazem desses ídolos e mudam a atitude, ainda havia essa maldição de Jacó sobre quem roubaram os ídolos, né? Tal pessoa não viva. Raquel tinha furtado isso, ele não sabia, e pouco antes de chegar em Efrata, a Bíblia nos relata o nascimento de Benjamim, né? Quando Benjamim nasce, a Raquel tem algum problema nesse parto, né? Acontece algo nesse parto e ela falece no nascimento desse filho, né? E antes de morrer, antes de Raquel morrer, ela dá o nome desse filho de Benoni, filho das minhas dores. Então, com certeza, o que levou à morte dela era algo muito doloroso, né? A ponto de ela morrer no parto não devia ser alguma coisa muito simples. E aí você vê a ação de Jacó, porque não é a condição, na verdade, que dava o nome para a criança. De fato, aquela criança era um filho das dores de Raquel. Mas como é que Jacó enxerga isso, né? Quando ele dá o nome de Benjamim ou Benjamin, o significado disso é o filho virtuoso, filho da destra, filho da honra, da bem-aventurança. E aí eu vou deixar na mão do Rodrigo aí, que é um bom exegeta. Rodrigo, essa posição de Jacó, de ele dar um novo nome para esse menino, o que simboliza na cabeça ou na posição de Jacó em relação a essas coisas? Você consegue fazer uma análise aí baseado nesses dois nomes, Benoni e Benjamim? Deixei a bucha para você, hein? De forma bem, de forma bem simplista, tá? Eu vou expor aqui alguma impressão sobre isso, mas o que eu percebo é que Jacó, quando ele muda o nome do filho, né? Primeiro, nos mostra que Jacó é um homem transformado, porque ele vê de forma diferente. Eu quero dizer o seguinte: a cosmovisão de Jacó é outra. Ele vê o mundo de forma diferente, ele vê o todo de forma diferente, ele vê o que Deus quer fazer através da vida e da família dele. Então ele percebe que aquele filho, que aquele momento não é o que realmente aparenta ser. É o filho das minhas dores? Não, esse aqui é o filho virtuoso, é o filho da minha honra. É a mudança de percepção de mundo que Jacó tem. É isso que eu vejo como principal conhecimento ou ensino que Deus nos dá nessa passagem. Tá? Isso de forma bem simples, bem rápida aí. Uma delas, né? Fazendo uma analogia boba, isso aí me perdoem meus professores de seminário, mas eu vejo Benjamim como o único filho do Israel, né? Porque os outros filhos eram filhos do Jacó, o pensamento de Jacó, da cabeça de Jacó. Benjamim, ele já nasce como filho de uma nova história, né? É o segundo filho ali de Raquel, da esposa que ele amava. Então você vê que só teve dois filhos, um foi José, que ele amava muito, né? E a gente vai ter toda aquela história que acontece depois com José, e aí a gente vê o nascimento de Benjamim. Dentro de uma tragédia de perder a mulher que ele amava, a cabeça dele já era muito diferente, como você falou. Agora ele era o novo homem, ele era Israel agora, né?
ele era o príncipe de Deus, e ele vê o nascimento desse filho não como a tristeza da perda da sua esposa, de quem ele amava, mas ele vê isso como um filho da honra, da bem-aventurança, porque ali ele estava num novo momento da vida dele, ali ele estava dentro saindo de Betel, indo para Efrata, estava na terra da bênção, vivendo uma realidade diferente, e ele enxerga a tragédia com outros olhos. Essa análise que você fez foi muito aderente a esse meu pensamento também. Não sei se o professor Guilherme concorda com essa linha de raciocínio. Eu concordo, porque a interpretação que eu tive, ou a visão que eu tive, foi mais ou menos essa que vocês falaram, porque assim, quando Jacó recebe o nome de usurpador, você vê que ele carrega um estigma, ele carrega esse peso, né, durante toda a vida, e é Deus que tira esse peso dele, falando, não, você não é mais usurpador, você agora é príncipe, você é vencedor, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E parece que ele está se vendo ali no filho dele que está nascendo, falando, não, você não vai levar esse estigma de filho de dores, você vai levar, assim como eu fui transformado, eu quero mudar o seu nome para filho virtuoso. Então dá a impressão que ele faz com o filho o que Deus fez com ele. Aí eu vou trazer uma análise, eu não fiz ela de maneira profunda, eu vou pedir ajuda aos meus colegas e os alunos que pesquisem isso depois, com mais cuidado. Mas uma análise muito prévia do capítulo 35, eu vejo que até a morte de Raquel, a Bíblia trata, até o versículo 20, esse homem como Jacó. Assim morreu Raquel, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou um Jacó, uma coluna, né, e vai usando o nome Jacó. Versículo 21, ele fala, então partiu Israel e armou a tenda além da torre de Éder. Aí continua, né? Vai trazendo isso aí. Aconteceu que habitando Israel, naquela terra foi Rubem se deitou com Bila. A Bíblia começa a usar o nome Israel com um pouco mais de frequência depois desses textos. Eu não sei se é uma análise prévia, eu estou olhando, batendo o olho aqui com vocês junto nesses textos, mas eu vejo esse tratar aqui, né? Quando ele fala de Rubem, ele chama como primogênito de Jacó. Mas quando está falando das promessas e bênçãos, ele está tratando como Israel. Então você vê, ali eu vejo uma comparação, uma antítese do antigo Jacó e o novo Jacó como Israel. Tudo que aconteceu ali, a cabeça dele ainda era como Jacó. Ele gira a coluna, agora ele vive como Israel. Então eu não sei se é algo realmente proposital da palavra de Deus isso, mas eu vejo, interpretando de uma maneira bem superficial, até o perdão por não ter tido tempo de estudar a fundo esse trecho, mas eu vejo esse uso dos nomes de uma maneira muito inteligente pelo autor de Gênesis, por Moisés, olhando como o passado como Jacó, mas toda a ação futura como Israel, com a outra cabeça, com outra mente, agindo como o Israel, como príncipe, não agindo como usurpador, né? Deixo aí essa análise mais profunda mais para frente aí, mas vamos um dia discutir sobre isso, né? Sobre esse bate-papo. E pensando um pouquinho ainda sobre a vida de Jacó, e agora eu tentando passar bem rápido, não foi fácil. Por quê? Morre a esposa, nasce Benjamim, na sequência, Rúben, que era o primogênito de Jacó, né? Ele vai e se deita com Bila. Bila, vocês se recordam, era concubina, né? E essa concubina foi dada como esposa ali, né? Foi dada para coabitar com Jacó para que desse filhos ali, né? Então, o que acontece? Israel fica sabendo disso. E com esse ato, esse incesto, né, de Rúben, ele perde o direito da primogenitura dele. Então, olha que interessante já o agir de Deus, né? Aqui a gente vê como as famílias que compõem o povo santo de Deus, elas vão ganhando forma, elas vão se moldando. Você vê a primogenitura que deveria haver em Rubem sendo quebrada, né? E, de fato, depois quem vai assumir, que liderança, né, vai trazer o conceito de primogenitura? De que nome nós estamos tratando já no futuro? De Judá. Né? Você vê que a herança vai passar lá na frente, ou a descendência vai acabar vindo de Judá.
Então você vê como as coisas vão se quebrando e Deus vai moldando da forma que Ele quer, não importa muito as regras que os homens estabelecem. Porque se for pensar na sequência, depois de Rubens seria Simeão, uma passagem direta como filho. O que Judá tem a ver nessa história, Rodrigo? Você tem alguma análise rápida por cima? Eu sei que estou jogando bem na fogueira Não, mesmo, porque... não, assim, Judá é de Judá que vai vir toda a linhagem messiânica, né? Então, assim, de forma rápida, o que a gente pode tirar de lição, né, e aplicação, é muito bem colocado, você observou, é que os homens podem criar preceitos, planos, ordem, mas o Deus que controla toda a história, ele faz as coisas de acordo com aquilo que ele determinou, com aquilo que ele predestinou, né? Então, assim, o homem pode caminhar por vários desígnios aí, né? Mas o fim último dele vai ser aquilo que Deus quer que seja. Então, a gente percebe que é como você falou, Deus ele vai moldando a história. É claro que os homens, de forma alguma, são marionetes de Deus, mas o homem ele tem uma livre agência em certa medida, né? Mas a gente percebe que Deus ele vai construindo a história, porque é Ele que move as peças dessa história, porque o plano é dele, né? O plano da redenção é dele. Então, por que Judá ele vai se tornar aí aquele que vai dar origem à raiz messiânica? Porque assim Deus o quis, né? Só que para isso acontecer, uma série de desdobramentos aí vão ser necessários. E a primeira delas é essa, já começa aí, né? E eu vejo interessante que, assim, você não tem uma ordem, um porquê, né? Judá era um dos filhos de Lia, né? E Deus, ele escolhe. Aí vem um ponto interessante, que o Rodrigo falou. Não são pelas regras que a gente define, mas Deus tem as escolhas deles e Deus olha o coração, né? Deus, ele tem as suas promessas que a gente não pode explicar. E a gente depois vai ter, no capítulo 35, o fechamento, na verdade, a genealogia explicada ali, né? Então, quem era o povo da promessa no final das contas ali? A gente tinha Rubem, que era o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, que eram filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel. Então, os filhos, né? Quem você vê como os filhos de Lia? Rubem, que perde a primogenitura, Simeão, Levi, tribo de Levi, a gente depois sabe muito bem que vai ser aquela tribo que vai manter a adoração, que vai ser a tribo dos sacerdotes, né? Judá, que é a tribo do Messias, né? A messiânica, tribo de Davi, né? Issacar e Zebulon. Então você vê que Deus honrou a Lia com os filhos que deram essa linhagem. José e Benjamim, os filhos de Raquel, você vê toda a história que Deus tem sobre a vida deles, que é muito, muito linda. Aí você vai ter as filhas da serva, né? De Bila, que é Dan e Naftali, que eram as servas de Raquel, Gad e Aser, filhos de Zilpa, que eram servas de Lia. E esses foram os filhos que Jacó teve lá em Padarã. E a gente vai ter no final da história que, assim, a promessa de Deus não se cumpriu apenas na vida de Jacó, mas o próprio Isaac, lembra a promessa de Deus sobre ele vê o que Deus iria fazer? Isaac tinha mais de 180 anos e ele consegue ver toda essa tribo formada. Então Isaac teve a oportunidade de ver os seus filhos, né, Esaú e Jacó, vê em Jacó, que era o primogênito, a promessa, e vê que Jacó tinha ali agora 12 filhos, né, e ali estava determinada a bênção. Jacó, eu não sei a relação familiar, mas com certeza Jacó conversou ali com Isaac, contou o que aconteceu, contou das experiências, do que Deus havia feito, do novo nome que ele recebera, possivelmente. Eles já estavam ali, né, reconciliados. E o sepultamento de Isaac é feito, como a palavra de Deus diz ali, por Esaú e por Jacó. Então, os irmãos reconciliados, totalmente reconciliados, bem, eles foram e enterraram o seu pai. Então eu vejo ali, até pelo contexto bíblico, que Isaac teve a oportunidade de ver os seus filhos prosperando, crescendo, sendo abençoados, a promessa
de Deus se cumprindo. E aí eu vejo isso também com uma lição para nós. E em que sentido? Quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus ele opera sobre nossa família. Muitas vezes, amados, aquilo que você crê que seja bênção, que vai ser para você temporal, Deus ele quer executar na tua família, na tua história, ver os teus filhos seguindo a Cristo e levando pessoas para Jesus. Muitas vezes eu não vou ver o que vai o completar de Deus na minha vida, mas meu filho Benjamin pode ser o que vai ver a história se completando. E isso tem que ser motivo de alegria para nós, saber que nossos filhos estão encaminhados no caminho do Senhor. E foi a alegria de Isaac ver Jacó agora transformado, aquele usurpador, aquele que tinha enganado, agora como o Israel, como alguém transformado. Acho que não há alegria maior para um pai do que ver o seu filho nos caminhos do Senhor. E Jacó teve essa experiência maravilhosa que trouxe uma mudança na vida dele. E não foi só de nome, né, Rodrigo, Guilherme? Não foi só mudar Jacó para Israel, mas foi toda uma história mudada. E nós também precisamos mudar, gente. Você está assistindo essa aula agora, estamos aqui, nós professores, e para nós também. Todo dia é dia de pensar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu preciso mudar. É hora de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais, de orar mais, é momento disso. Quem não é salvo, se você está assistindo essa aula e ainda não conhece Jesus e por um acaso alguém te recomendou assistir essa aula, entenda que você, assim como nós, precisamos de regeneração. Nós, infelizmente, por conta do pecado, a gente é entregue, é cativo do inimigo. A gente não consegue se livrar dessa maldição de pensamento que nós temos, a não ser que Cristo mova as nossas vidas. Então, você que não é convertido, entenda, Deus tem um plano para a sua vida. Se você está assistindo essa aula hoje, não é nem um pouco por acaso. Se você aguentou até agora, é porque realmente Deus tem um plano para a tua vida. Entenda, Deus ele pode transformar a tua história como transformou a história de Jacó. E você que já é convertido, que está assistindo essa aula, entenda que você precisa buscar mais de Deus, ter o fruto do Espírito na tua vida, buscar o batismo no Espírito Santo. Hoje se fala muito pouco disso, né, professores? Sobre o batismo no Espírito Santo, é tema de uma ou outra aula, mas é uma necessidade. A nossa Convenção Batista Nacional, e ouvindo esses dias aí, participei na semana passada da AGO, na Assembleia Geral Ordinária da Convenção, onde se retomou um pouco da história, se falou um pouco daquela canção Obra Santa, e de quão foi radical quando o Espírito Santo começou a mover aqueles homens e o poder de Deus começou a movê-los, eles foram rejeitados, porque o Espírito começou a atuar sobre eles e houve uma transformação de muitas histórias. E nós vivemos essa renovação, nós somos batistas renovados, o Espírito Santo age, mas o quanto nós temos nos permitido sermos tomados pelo Espírito Santo, sermos transformados pelo Espírito Santo. E é importante que essas mudanças sejam contínuas em nossas vidas. Atitude, santidade na presença do Senhor. E eu não sei, meus amigos professores aqui podem ajudar a concluir essa aula, mas eu deixo as minhas impressões. A história de Jacó é uma lição muito grande de transformação, mas ela não tem sentido nenhum, não vai funcionar para nada se eu não aplicar na minha vida hoje. Se eu não olhar para a minha história e transformar a minha história. Se eu não buscar aprender e transformar a minha vida. Por isso fica como a minha conclusão e a minha lição. E eu gostaria que os professores também, como líderes de pessoas, como homens de Deus que têm direcionado vidas, que eles também possam trazer essa mensagem para vocês nesse momento. Bom, fazendo aqui as minhas considerações finais, o que eu deixo é a aplicação que eu tiro, é de que eu, sim, tenho problemas na minha personalidade, eu tenho problemas com relação ao pecado, assim como Jacó teve, né? Mas a partir do momento que eu me lanço para aquilo que ele me chamou, para o meu destino, para a minha jornada, assim como Jacó teve a jornada dele, e eu confio por inteira a Deus, né? E me sujeito a obedecê-lo e a buscar a orientação dele, eu sim posso confiar que ele vai cuidar de tudo que é meu, ele vai cuidar do meu caminho e que ele vai me conduzir a uma regeneração, a uma santificação, sem
deixar de lado a minha ação, a minha busca. Eu preciso, não é só a parte de Deus, precisa a parte de mim também. Eu preciso me esforçar, assim como Jacó se esforçou para lutar com Deus, eu preciso me esforçar em buscar a Deus, né? Aqui a aplicação ela é diferente no sentido de que eu não vou lutar com Deus, eu vou buscá-lo, né? O contexto aqui é diferente, e é outra, né? A característica, mas é no sentido de buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu buscando a Deus, obedecendo a Deus, eu ouvindo a voz de Deus, buscando orientar por Ele, eu vou conseguir caminhar rumo ao encontro dele na eternidade. É isso que eu tenho como aplicação quando eu olho aí a história de Jacó. Glória a Deus. E de fato, o que você colocou, não preciso mais lutar com Deus porque Ele fica comigo, porque Ele está comigo. Ele é o Emmanuel, Deus comigo, o Espírito Santo está presente. É lutar comigo Exato. mesmo para continuar com Ele. Professor Guilherme, suas considerações? Acho que vocês falaram brilhantemente, né? Só queria completar que realmente quando a gente vê a história de Jacó, a gente vê que o que me chamou a atenção é que sempre que ele chegava num local, ele estabelecia um local como o altar de Deus ou um templo ali de Deus. Que a gente possa fazer isso em todas as áreas da nossa vida, das vidas. Às vezes a gente faz isso na nossa área espiritual, mas não faz na financeira. A gente precisa estabelecer aquela torre, né? Aquela torre de vigia, aquele marco para que Deus opere realmente, a gente dê liberdade, né? Para Deus agir nas nossas vidas. E uma coisa que eu costumo dizer sempre é que para a gente se afastar de Deus, dos caminhos de Deus, basta a gente não fazer nada. A inércia é inimiga de Deus, porque a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, a gente deixa de estar em comunhão com Deus, e isso vai nos afastando por osmose. A nossa carne, ela é má, então a gente precisa militar contra ela todo o tempo. E a palavra diz que a carne milita contra o espírito e vice-versa o tempo todo. E a gente precisa alimentar aquele lado que a gente quer que vença, que é o espírito. Então a gente precisa nos fortalecer para que a gente vença a carne, vença esse mundo e alcance realmente essa comunhão com Deus e como o Rotirote falou, para que a gente volte em segurança para a casa do Pai. Perfeito. Professor Guilherme, da tua frase ali eu reflito algo muito importante, que nem você falou, a gente tem que erigir altares, né? A gente muitas vezes adora a Deus na igreja, mas e no nosso trabalho? E na nossa casa? E no nosso negócio? Né? E com os nossos filhos? Em todos os locais de nossas vidas, e aí áreas de nossa vida, área financeira, todos têm que ser entregues a Deus. E tem que ter altares, adoração a Deus em tudo. Adorar a Deus pela minha vida financeira, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho. Temos que nos lembrar que Deus está no controle de tudo. Excelente análise. Só tem profissional aqui comigo, né? Não é brincadeira. É fácil dar uma aula com os professores tão bons, tão bem preparados, né? E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre os sonhos. Sonhar é preciso. E aí eu convido mais uma vez, na verdade eu convoco meus alunos aí a lerem Gênesis 36 a 41. Não é muito longo, é uma leitura que dá para fazer tranquila. Vocês têm aí uma semana inteira para ler esse trecho, dá para ler de maneira fácil, mas é muito importante para que a gente depois entenda, depois de toda essa história que a gente viu aí de Jacó, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José e tudo que aconteceu, esses desenrolares familiares. E é importante que a gente esteja no mesmo patamar. Vocês viram como a aula fica difícil por pouco tempo, não dá para ler os textos. Então, quando você tem os textos em mente, é muito mais fácil para que você também compreenda essa aula. Mais uma vez, compartilho aí os meus contatos. Então, tirem dúvidas. Se tiverem dúvida, perguntem para a gente mesmo. Fala, como é que foi esse lance com o Diná? Como é que aconteceu? Não entendi. Perguntem. Nós estamos aqui para responder a pergunta de vocês. Vocês têm os nossos contatos, podem mandar e-mail, ligar no nosso telefone. Nós temos prazer em responder as questões. E para encerrar nessa noite, né, eu vou fazer essa oração hoje. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e a gente pudesse buscar junto a Deus nesse momento, à luz de tudo isso que aprendemos. Amém?
Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Deus, porque o Senhor mais uma vez nos guiou através da tua palavra a entender, Senhor Deus, que esta história, Senhor, da vida de Jacó, que se tornou Israel, ela está, Senhor Deus, cravada na tua palavra para nos trazer uma mensagem importante de mudança em nossas próprias vidas. Porque o Senhor continua agindo com poder, com autoridade, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que não muda. O teu amor por nós não muda. A tua transformação de vidas continua acontecendo dia a dia. Mas nós precisamos andar nestes moldes, mudando a atitude, buscando santidade, buscando renovação em nossas vidas. Não há maneira, como o professor Guilherme bem falou, Pai, de transformar a minha vida se eu ficar inerte. Não, pelo contrário, eu tenho que ativamente me deslocar e andar diante da tua presença, Pai. Eu não tenho mais que lutar com o anjo, né? Lutar para te manter presente, porque o Senhor é um Deus presente, é o Deus Emanuel, um Deus que está conosco, mas eu tenho que lutar dia a dia contra o meu desejo, contra as minhas vontades, morrendo para mim, Senhor Deus, e vivendo para Cristo. Essa é uma luta que vai nos perseguir até os últimos dias. Por isso pedimos que nos dê força, Deus, para continuar lutando e buscando a tua presença, que é essencial para as nossas vidas, Pai. Agradeço por cada aluno que permaneceu assistindo essa aula, cada aluno que está assistindo ela em etapas, Senhor Deus, em outros dias. Eu te peço que com teu Espírito continue operando sobre eles, que a cada dia possam crescer em graça, Senhor Deus, crescer em conhecimento da tua palavra e assim possam viver a vida abundante que o Senhor tem preparado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, professor Guilherme, mais uma vez, por mais essa semana estarem juntos aí comigo. E eu tenho certeza que a cada semana que nós vamos buscando, aprendendo, a cada aula que nós vamos aqui assistindo, até nós voltarmos à nossa aula presencial, Deus vai nos preparando, enriquecendo, vai transformando a nossa história. Por isso é tão importante que a gente permaneça firme, buscando ativamente, vencendo o sono aí, de voltar do trabalho numa quinta-feira e assistir uma aula, de se preparar, se programar para assistir essa aula, talvez em etapas. Então, fique livre também de assistir as aulas em etapas, mas assista, leia a palavra de Deus, se aprofunde, porque Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Um grande abraço aí, em nome de Jesus. Tchau, alunos. Tchau a todos. A gente se vê aí domingão no culto, amém?